Olha só, fofoca, hein? Fofoca boa essa. Se a gente está falando de fofoca, vamos falar também de confusão, PVC. Porque lá no Rio de Janeiro, o Flamengo venceu o Botafogo por 1-0, uma reedição da Supercopa, com o gol do Léo Ortiz. A gente está vendo os lances aí da partida, mas o que mais chamou a atenção foi a briga generalizada no fim, né? Foi uma baita confusão, vamos falar sobre isso já já. Antes, quero ouvir da Mili como é que foi esse jogo, Mili. Não foi um jogo lá, essas coisas, né? Mas o Flamengo até poderia ter feito mais gols, faltou acertar um pouquinho mais a pontaria. Enquanto isso, o Botafogo também pode lamentar uma bola ali que o Varela tirou, um gol que poderia ter sido do Igor Jesus, mas fato é que o Flamengo vence novamente e agora a gente está vendo aí o gol do Léo Ortiz no segundo tempo aos 9 minutos. O Flamengo vence numa reedição da Supercopa, ou seja, já são 2 vitórias aí recentes seguidas do Flamengo diante do Botafogo. O Flamengo, assim, ele gosta de ganhar desse Botafogo aí, né? O jogo teve uma tensão que eu não entendi, assim, é essa rivalidade que está aumentando nesses últimos anos, eu acho, porque foram jogos importantes que o Flamengo ganhou, o Botafogo também ganhou jogos importantes, mas a gente tem aquela comemoração do Bruno Henrique fazendo o chororô, tem uma tensão que está estando nesse clássico, que a gente, por exemplo, não viu no clássico de São Paulo. Foi um jogo intenso, Corinthians e Santos, mas não teve essa tensão, essa coisa que a qualquer momento parece que vai estourar alguma coisa, sabe? Não foi um jogo muito interessante, não achei. Acho que o Flamengo é um time que está ganhando corpo muito. Esse Flamengo do Luiz Felipe continua achando que vem muito forte para o ano. E o Botafogo tentando se reencontrar. O que me chamou a atenção desse jogo foi essa tensão, assim, que eu não entendi, sabe? A não ser pelo fato de que esses dois times estão tensionando uma coisa que, por um lado ruim, assim, eu gosto da intensidade dos clássicos, eu acho que é isso mesmo. O clássico é um campeonato em si, vale um troféu exclusivo só para aquele jogo, tá tudo certo. Acho que cabem provocações, tá tudo, o chororô do Bruno Henrique está dentro, eu acho, de uma certa liturgia desses clássicos, mas isso aí que a gente está vendo, eu não entendo mesmo, assim. O Barbosa, eu acho que é um jogador que tem uma pegada um pouco mais desequilibrada. O Botafogo deveria olhar para isso, porque não é a primeira vez que o Barbosa não consegue. Gente, assim, levem desaforo para casa, isso é uma lição de vida. Você não precisa reagir a todo o desaforo. O time que ganhou vai fazer uma outra gracinha, vai embora, porque fica também com a sensação de que não sabe perder, né? É muito feio tudo isso aí. Acho que o Igor vai ter mais informações para dar para a gente, mas acho que é uma tensão desnecessária e o jogo perdeu, né? Um jogo que já não foi excepcional, como eu acho que foi o de São Paulo, por tudo, não tecnicamente, mas por tudo que envolveu. Esse daí eu acho que a gente não vai lembrar mais desse jogo tão cedo. Foi uma confusão danada. Eu, honestamente, fui tentar fazer a cronologia para entender a ordem dos fatos. Não consegui captar tudo. Eu sei que começou com uma provocação, uma lambreta ali do Bruno Henrique que ele tentou fazer. No fim do jogo, o Barbosa foi para cima dele por conta disso. O Bruno Henrique caiu, o Gerson tentou separar, acabou sendo expulso. Foi um bololô danado, aí começa a confusão generalizada e o Cleiton acerta o Barbosa. O Barbosa tenta dar um soco no Bruno Henrique, não acerta. O Cleiton acerta o Barbosa. Aliás, o Igor vai me corrigir aqui se eu estiver falando alguma bobagem, mas pelo que eu entendi da cronologia, foi isso, a gente vai ver as imagens já já. E o Barbosa acaba sofrendo as consequências, né? Porque ele fica ensanguentado, ele perde um dente. Olha que loucura, que ponto chegou ele perder um dente. A gente tá vendo aí a imagem do Barbosa sem um dente. Ô Igor, conta pra gente quais são os desdobramentos, né, dessa confusão toda. Você que tá aí na sede da FERJ, não sei como a FERJ tá vendo isso tudo, possíveis punições, o que dá para esperar a partir de agora. Também não cheguei a ver se a súmula da partida já saiu, mas atualiza aí pra gente toda essa situação. Pois é, Luísa, sobre essa cronologia, é mais ou menos isso aí, né, que você relatou. Eu acho que sobre o que o Gamito estava falando, né, dessa tensão, o chororô, ele começa como uma provocação saudável, mas na mente dos jogadores do Botafogo, ele é uma sementinha para essa raiva que foi trazida à tona nesse exagero aí, eu já estou dando opinião aqui, nesse exagero do Barbosa em relação ao desfecho do jogo de ontem. Então, teve o chororô do Bruno Henrique 2023, naquela virada do Flamengo ganhou 2-1, né? Teve gol contra do Marlon Freitas e tal, e aí isso tudo deságua, ou desencadeia naquela fala do Bruno Lage, falando que
ia sair, não sei o quê. Então, meio que o descontrole psicológico do Botafogo de 2023, eu entendo que começa muito naquela derrota do clássico do Flamengo. Aí depois vai chegar o estopim daquela partida contra o Palmeiras. Então, o Botafogo conseguiu dar o troco, muito bem dado no ano passado, naquela goleada por 4-1 no Newton Santos, que o Bruno Henrique também fez o chororô no gol do empate, mas depois o Botafogo atropelou. E os jogadores do Botafogo já foram naquela própria ocasião cobrar o Bruno Henrique, né? Teve um quadro lá do Gatito, o Marlon Freitas em campo também cobrando o Bruno Henrique pela atitude dele. E aí, o Botafogo campeão, enfim, termina o ano em altíssimo momento aí, né? Brasileiro, Libertadores e tal. Então, esse troco na perspectiva dessa rivalidade com o Flamengo estava muito bem dado. Só que 2025 vem e traz também essas duas derrotas iniciais, né? A vitória na Supercopa e também a vitória no jogo de ontem, com um detalhe que o Léo Ortiz falou depois da partida, né, criticando muito, sem querer citar o nome, mas descrevendo a figura do Barbosa, e ele ressaltando que dessa vez o Flamengo não zoou o Botafogo. Então, na versão, né, do zagueiro do Flamengo, que fez o gol da vitória ontem, foi um descontrole dos botafoguenses, e a gente está vendo também essa briga no túnel aí, nas imagens, né? Então, os jogadores do Botafogo esperaram depois, saíram primeiro, esperaram os jogadores do Flamengo sair para ter esse entreveiro aí no túnel, com segurança no meio. Enfim, esse foi um pouco o resumo da confusão em si, com o prejuízo maior, estético até, do Barbosa, que ficou sem dente depois de levar um soco do Cleiton. E aí, diante disso tudo, o que acontece, né? Eu passei ontem na salinha do VAR para checar como é que estavam os trabalhos lá no final do jogo. Conversei com o pessoal da comissão de arbitragem, eles confirmaram, né, a expulsão do Gerson e a expulsão do Barbosa ainda em campo, né? Que o árbitro saiu mostrando o vermelho, quase oferecendo o vermelho para quem quisesse ali, ó. Quer passar na minha frente, você vai tomar cartão vermelho. E aí, expulsou o Barbosa, expulsou o Gerson, e também com o auxílio do VAR, eles notaram sim o soco do Cleiton. Obviamente, isso está tudo relatado, vai ser relatado na súmula, mas a súmula ainda não foi divulgada, mas ontem mesmo o pessoal já estava confirmando a expulsão do Cleiton. O que acontece de praxe agora? A súmula vai ser publicada, vai para a mão da Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva aqui do Rio de Janeiro, o famoso TJD, e os jogadores certamente serão julgados quando esse caso chegar à pauta de lá. E aí, obviamente, né, eles ficam sujeitos, principalmente o Cleiton, nesse caso, por conta da agressão física, a um gancho até maior do que a suspensão automática. A situação do Gerson, ao meu ver, ela acaba sendo um pouco mais branda ali, a não ser que tenha a arbitragem flagrada algum tipo de ofensa, algo relacionado ao linguajar, mas não vejo um caso do Gerson tão grave assim, né, juridicamente falando, mas o Barbosa tem que ver como é que vai ser dado o peso para ele na denúncia quando for formulada, porque de fato ele está participando do início da confusão, ele tenta, como os caras dizem, né, desferir um soco no Bruno Henrique e erra, e aí acaba também sendo agredido pelo Cleiton. Então acaba grande pivô dessa zumba aí de ontem. Eu entendo que foi o Alexandre Barbosa, e aí tem que ver como é que o tribunal vai calibrar essas penas para esses caras envolvidos. E lembrando sempre que essa rivalidade vai ter alguns capítulos aí pela frente, dependendo do desempenho do Botafogo, que precisa se recuperar no campeonato, e também já tem data lá na 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, Botafogo-Flamengo. Flamengo-Botafogo, acho que é o mano do Flamengo no primeiro turno do Brasileirão, ali no mês de maio. Será o reencontro aí já previsto desses dois times aí, com essa rivalidade, como a Mili mencionou, muito aflorada, e o tempero aumentando ainda mais, com os dois disputando pelas cabeças aí do Campeonato Brasileiro, enfim, de competições importantes. E esse é mais ou menos o cenário diante do que aconteceu ontem, do que tem acontecido nos últimos clássicos também entre Botafogo e Flamengo. Fernando, dá para prever uma punição pesada? Para mostrar, se você for mostrar rigor, mesmo que para dois times protagonistas do campeonato, tem que ser. A expectativa, pelo menos, é essa. A FERJ, enfim, a comissão de arbitragem, mesmo que o Igor estava falando que foi conversar ali, checar, enfim, o que estava rolando ali, num primeiro momento falam em punição mais grossa. Vamos ver se isso na prática vai acontecer. Mas para mostrar rigor e para mostrar seriedade no campeonato, depois de um quebra-pau desse, não há outro caminho. O Flamengo e Botafogo, no passado, da geração do Zico, era a grande rivalidade do Rio de Janeiro. Para uma geração de rubro-negros dos anos 60, a grande rivalidade era Flamengo e Botafogo. O Igor pode falar sobre isso do ponto de vista não da geração do Igor, da geração talvez do pai do Igor, enfim. Luiz Augusto Veloso, ex-presidente do Flamengo, por exemplo, vai dizer isso. Bebeto de Freitas, era isso. Mas mudou, né?
Só que você aflora de volta porque são os dois times mais poderosos. Real Madrid e Barcelona é a maior rivalidade da Espanha. A gente vai lembrar de brigas de Real Madrid e Barcelona? Algumas, né? O Tito Villanova recebendo o dedo no olho do Mourinho, isso faz 13 anos. Como é que o futebol brasileiro vai se vender no exterior se uma vez por ano, 2 vezes por ano, tem um clássico desse tipo? O ano passado foi o Palmeiras de São Paulo, no Allianz Parque. Agora é Flamengo e Botafogo. Como é que você vai vender o produto desse? É da mesma família do que a gente falou agora há pouco da bola, que torna o jogo mais lento, do calor, que torna o jogo mais chato, da briga, que torna o jogo mais nervoso. Como é que você vai produzir o futebol brasileiro e dizer assim, o melhor futebol do mundo, como se tinha até narrador que falava isso nos anos 70? E a gente estava discutindo, né, Mili, violência aqui de torcidas, violência no futebol, que acontece em tantos âmbitos, né, em tantas áreas. É claro que as gravidades são diferentes, né, é muito diferente o que acontece nas ruas do que acontece no campo. Mas também é um reflexo dessa violência. E esses caras são exemplos, né, para as crianças, eles estão na televisão o tempo todo, eles são tidos como referências e poderiam ter uma maturidade maior para lidar com a situação, né? Acho que tem a ver com algo que você estava até trazendo, né, sobre como esses homens lidam com essas questões e com esses sentimentos aflorados. Sim, e como que a gente vai falar para as torcidas não brigarem? Como é que a gente pode, como é que o futebol pode dizer não briguem, está errado as torcidas brigarem? Se o exemplo que ele é isso. O que a gente faz com o ídolo é imitar o ídolo. É isso que a gente faz. É um comportamento bastante infantil esse da imitação, mas é assim que funciona. Então, a gente teria que falar, sim, desse componente de violência que existe dentro é fundante da masculinidade. Não é que o homem pode ser violento, ele tem que ser violento para ser entendido como homem. Então, a gente precisa educar, ou a gente precisa se deseducar disso, e a gente precisa entender que tudo que é feito no campo é usado como exemplo pelas torcidas. Como a gente pode achar que agora as torcidas do Flamengo e do Botafogo não estão furiosas uma com a outra e que isso não vai resultar em uma futura briga? E aí, quando resultar em uma futura briga, alguém vai lembrar que o exemplo foi dado dentro de campo? Então, a gente precisa falar disso. A gente não pode sair toda hora dizendo as torcidas não podem brigar, isso é um absurdo, marginais. E aí, no campo, a gente vê a mesma coisa. Treinadores também se comportando de maneira violenta. O exemplo tem que ser no campo. E agora, mudando de assunto, falando sobre o Botafogo, que foi o time derrotado e em campo, né? O Botafogo